E aí, pessoal, tudo bem? Hoje um programa muito importante para quem quer ser aprovado no Colégio Militar. A gente vai discutir nos detalhes qual a rotina ideal no aluno aprovado. Onde a família entra, qual o papel da escola. Final de semana, como é que fica? Tem que estudar, não tem que estudar? Acompanhe a gente aqui que a gente vai esclarecer tudo para vocês, combinado? E para isso, os dois aqui, geniais, os maiores aprovadores em Colégio Militar do Brasil. Vitor Rocha, nosso coordenador da matemática. Olá, pessoal. E ela, a belíssima Jane Carvalho, nossa coordenadora do português. Jane, vamos lá. Você tem tanto a experiência como mãe, de ter os filhos aprovados no Colégio Militar, quanto a experiência nesses anos todos como professora, como coordenadora, no Fora da Curva. Me fala aqui, existe uma rotina boa para ser aprovado no Colégio Militar ou basta pegar os materiais, estudar? O que você acha disso? Se fosse só pegar os materiais, seria muito fácil. Todo mundo seria aprovado. Existe uma rotina, existe toda uma organização funcional dentro da família para que isso ocorra de maneira eficaz. E você, Vitor, tem diferença entre quem faz o curso online, quem faz o curso presencial? Rotina é a mesma? Tem coisas que conversam? Você é um cara da matemática, tem uma interseção de hábitos aí nos dois cursos? Com certeza tem que ter. A gente precisa, independente da modalidade, se é online, se é presencial, a rotina, o hábito de estudo, e eu gosto muito dessa palavra, criar esse hábito, tornar essa rotina mais leve, isso é fundamental. Então, vamos lá. Vamos tentar destrinchar nos detalhes aqui para todo mundo. Quem está chegando agora, quem acabou de decidir se preparar para o Colégio Militar. A gente sabe que a rotina de todo mundo é puxada, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem... Os meninos têm escola também, eles não podem parar. Inclusive, eles têm que ser aprovados no 5º ano, né, para poder ingressarem no 6º ano, ser aprovado no 9º ano para ingressar no 1º ano. Então, a escola também não pode ser deixada de lado. E a maioria dos pais ficam com receio. Onde que eu vou encontrar tempo para isso? Onde que eu vou encaixar? Onde que eu vou conseguir tempo para fazer as listas de exercício, para poder fazer as aulas e tudo mais? Então, primeira coisa que eu tenho para te perguntar, Jane, você já viu inúmeros casos que funcionam desse tipo. Qual que é o segredo para esses pais conseguirem adequar a casa para esse tempo de colégio militar, esse tempo de preparação? Antes de te responder, eu quero lembrar uma coisa. Muitos pais chegam para a gente dizendo: meu filho é excelente da escola, meu filho é ótimo na escola. E isso não é suficiente para aprovação. É necessário toda uma mudança de comportamento e um estudo mais cuidadoso para poder passar no colégio militar. Mas a família precisa modificar todos os hábitos, porque obrigatoriamente a criança tem que estudar todos os dias para o cursinho. Nem que seja 1 hora por dia. Depois, com certeza, ele vai dilatando esse tempo, porque é necessário. Principalmente a questão da matemática. O estudo tem que ser diário e tem que ser muito eficaz, porque é na quantidade de exercícios que eles vão adquirir rapidez. Então é obrigatório que a família tenha um tempo exclusivo somente para estudar para o cursinho e no final de semana, na medida do possível, fundamentar mais aquilo que ficou com necessidade durante a semana. Foram os erros, sei lá, as dúvidas que surgiram, principalmente porque a gente precisa ter um ritmo de estudo muito grande, uma rotina muito grande. E só para poder deixar claro para o pessoal aqui, essa 1 hora de estudo que você está falando, ela vai além das aulas que o aluno está assistindo, seja na modalidade online ou presencial. Exatamente, além de assistir às aulas do cursinho, além de ter um tempo para fazer os deveres de casa da escola, é necessário esse tempo extra, obrigatório, diário, de pelo menos 1 hora. Eu tenho certeza, Jane, que muita gente escutando isso está pensando assim, é impossível, eu não vou conseguir. É possível.
Nossa, eu gosto de responder que triplamente dentro da minha casa e com mais de 1000 aprovações. Todos os pais que se dedicaram, que abriram um espaço para esse cuidado, para esse tempo especial, estão hoje com filhos formados no colégio, estão com os filhos no colégio e com certeza ensinando para outros pais aí como é possível. Até porque os pais acham que estudar é simplesmente fazer o dever de casa da escola. E estudar vai muito mais do que isso. Estudar é aprender técnicas para poder gerenciar o tempo, o menor tempo possível, com eficácia, com acerto. Então é necessário que o aluno se conheça para ele poder projetar ali, nos exercícios feitos, a solução encontrada. E, Vitor, você comenta sempre com o pessoal que tudo é questão de progressão. É uma escada que os meninos vão subindo ali com o passar do tempo. Então, me fala um pouco aqui para o pai, para a mãe que está um pouco assustado, pensando assim, nossa, não vai dar tempo. Meu filho não tem o hábito de estudar, ele não tem essa rotina intensa de ter o contraturno ali, vendo a aula do cursinho, depois mais 1 hora de estudo, igual a Jane falou. A gente sabe que tem gente que ainda não tem esse hábito. É possível adquirir esse hábito até a data da prova? Com certeza. O que eu tenho para falar com os pais é confia no seu filho e delega. Vigia. Porque, na maioria das vezes, eles nem vivenciam a tentativa do processo e já começam, né, a murmurar, a reclamar, a pesar a situação, a jogar um peso que, na maioria das vezes, não existe. É engraçado que ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe que teve uma reunião com a gente há umas 2 semanas. E ela tem uma rotina muito difícil, muito complicada, e Jane e eu orientamos que deixasse a filha estudando. Falando, não, cobra ela que vai estudar, ela que vai fazer, vigia e fiscaliza, mas cobre, ela vai fazer e tal. Precisando desenvolver essa autonomia. Bom, 2 semanas se foram, a aluna melhorou assim, claramente ela está muito melhor do que ela estava. Então, essa questão de pesar a situação do excesso de pai, de excesso de mãe na atividade do aluno, só piora. A ação tem que ser pontual, de fiscalizar e de cobrar, obviamente. E não tem que ter medo, tem que confiar nos meninos. Porque normalmente existe essa questão, meu filhinho de 10 anos, coitadinho, meu Deus, essa rotina vai acabar com a infância. Vai acabar com a infância do meu filho. Aquela conversa que a gente já sabe, não vai acabar com a infância de ninguém. Pelo contrário, ele vai se construir um indivíduo mais capaz, mais maduro, conhecedor de suas fragilidades, dos seus pontos fortes e vai evoluir em cima disso. E é importante essa coisa que você sempre comenta, né, Jane? Existe progresso no processo. E a gente tem que elogiar o progresso, Exatamente. Né? Eles não nascem prontos, eles não são prontos até o dia da prova, falando assim de fato prático. Mas no meio do caminho eles vão progredindo e elogiar, isso é muito importante, né, Jane? Fundamental. O elogio é o reconhecimento de que está havendo processo e esse processo é vitorioso, ele é eficaz. Então, sim, tem que elogiar, sim. Lá em casa, eu usava até moedas de troca. Eu presenteava, por exemplo, quando havia um sucesso maior, eu presenteava com uma moeda de R$1 e o pessoal ia colocando dentro de um cofrinho e guardando. Ou então, bis. O meu filho caçula juntava os bis para poder mostrar para todo mundo a quantidade. Ele não comia, porque ele se sentia empoderado. Então, assim, o elogio e, na medida do possível, acompanhado de algo físico, porque é interessante para a criança isso também. Então, voltando aqui para a gente se situar. A gente está no início do processo. A minha família acabou de decidir passar por um processo seletivo do Colégio Militar. Jane, no nosso curso online lá, você faz aquela reunião inaugural com os pais e você fala sobre a importância de envolver os alunos no processo. Essa reunião familiar, como o Vitor falou, passar a responsabilidade também para os meninos. É importante vigiar, é importante delegar, mas também é importante que eles tenham responsabilidade. Me fala como que os pais devem conduzir. Hoje é o ponto 0, a gente vai começar o processo hoje. Como passar isso para os meninos?
essa reunião familiar ela é importante, né? Agora, é muito importante também que o casal esteja afinado no objetivo, né? Para que o pai converse de uma maneira e a mãe, às vezes, desfaça, ou vice-versa, todo o processo. Então, é necessário que o casal esteja muito bem afinado e que eles estejam conversando com a criança sobre os benefícios de todo aquele processo, porque haverá muito benefício, muito mesmo. Então, num primeiro momento, é necessário esse ajuntamento para delegar funções, né? Por exemplo, o pai vai ficar com a matemática, a mãe vai ficar com o português, ou vice-versa, ou a mãe vai ficar com tudo e o pai fica só com o momento de lazer. É necessário que em casa tenha essa divisão de tarefas, mas principalmente que a criança seja chamada à responsabilidade. Ontem eu tive uma reunião com uma mãe e a mãe disse que até então ela estava recortando todos os enunciados de matemática e colando no caderno do filho, enquanto ele ficava jogando. Depois que ela assistiu um determinado momento da gente, ela falou: opa, eu estou fazendo tudo errado. Enquanto ele está se divertindo com os amigos e está criando uma desatenção muito aparente, muito grande, eu estou aqui trabalhando para ele. Então é necessário que nós incluamos a criança no processo, sim, o tempo todo, porque ela tem que ser a dona de todo aquele processo todo acontecendo. E é um momento em que ela vai amadurecer também, como pessoa, como aluno e principalmente como candidato do colégio. Assumir a responsabilidade, exatamente, né, isso é fundamental. E agora, já é uma pergunta um pouco difícil, mas você já viu isso várias vezes, para você vai ser fácil responder. A gente vê inúmeras vezes também aquela situação que os casais não entram no consenso. Nossa. O pai quer muito colégio militar e a mãe não quer. A mãe quer muito colégio militar, o pai não quer. A gente já se deparou. Tem até uns casos aí que até casamento você já voltou. Até casal que queria divorciar, você fez voltar. Me fala um pouquinho, como conduzir isso quando um lado quer e o outro não quer? A gente já viu que às vezes um lado sozinho trabalhando, bem trabalhado, ele também consegue aprovação no colégio. Sim. Primeiro é necessário que a gente converse com os dois, com o pai e com a mãe, e mostre para eles todos os benefícios. Muitas vezes, um dos pais está super protegendo o filho, não querendo que ele sofra durante o momento de cursinho. Então é necessário que a gente converse com eles, a gente faz isso, né, Vitor? Muitos casos também têm medo da reprovação. Né? O medo é algo muito flagrante nesses casos. Então, assim, não vai dar certo, e se lá na frente não funcionar? Então, assim, a gente precisa conversar com os pais realmente e convencê-los que passar por essa experiência não é algo negativo e que eles não podem também vislumbrar e enxergar somente a possibilidade de vitória. Não pode, em algum momento, ficar com medo de vivenciar porque existe aí uma chance de não ter aprovação. Tem que valorizar o percurso do filho. Tem que, durante esse percurso, inclusive, trabalhar a questão da logística que a gente estava falando aqui agora. Só que, às vezes, os pais, na vivência do dia a dia ali, obviamente, eles não pensam de uma forma tão racional. Eles não pensam de uma forma tão organizada durante o processo, porque eles não vivenciaram, não têm essa experiência que a gente tem. E tem medo de ferir o filho, né? E tem medo de ferir os meninos. E, assim, eles realmente enxergam os meninos de uma forma muito delicada. Um zelo muito grande ali com a questão de machucar, de ferir, de ser traumatizado. De decepcionar. Então, assim, a gente acaba assumindo essa responsabilidade de agendar uma reunião com os pais e ponderar para eles essa situação. Pela vivência que a gente tem, a experiência toda que a gente acabou acumulando aí. Eu lembro um caso, inclusive, que a mãe queria muito, o pai não queria. E no final das contas ele não era convencido. A gente simplesmente chegou para ele e falou: olha, fica na sua aí, não atrapalha o processo, não deixa sua mulher trabalhar, não atrapalha seu filho estudar, e deu certo no final, né? Sim, lá em casa isso aconteceu também, né? Como é que foi, Jane? Nossa, o meu marido não queria o colégio militar porque ele visualizava os meninos jogando futebol. E ele achava que estudar, ele nunca foi de muito estudo, ele achava que estudar era um processo muito cansativo, muito demorado e principalmente muito árduo para os pais.
Então, todas as horas que eu colocava os meninos para estudar, ele tirava e levava lá para fora para poder jogar bola. Era um caos lá em casa. Competir com futebol não é fácil, né? Nossa, mas ainda bem que os meninos perceberam que eles eram pernas de pau e que precisavam de estudar mesmo. Eles se convenceram e deu certo. Mas isso acontece muito, sabe? Muito mesmo. Então, assim, às vezes a gente tenta conversar com o casal juntos. Já aconteceu até de conversar com um e depois com o outro para poder tentar envolver, seduzir para essa ideia de colégio, porque a ideia do colégio não é o colégio em si só. É todo um processo de aquisição de conhecimento, de aprendizado de estudo, de saber que às vezes vai ganhar e às vezes vai perder, porque isso é a vida, né? Então os pais querem privar o filho, querem blindar o filho de todos esses sentimentos. Então às vezes a gente tem que conversar com um, conversar com o outro e fazer com que haja uma pauta ali razoavelmente aceitável para a família. Nem que um tenha que fugir do esquema. E às vezes um assume a responsabilidade e vai, né? Sim. Fecha a cara e faz igual você fez lá atrás. Sim, tem que ser. E funciona. É importante a gente ressaltar também essa mensagem que a gente passa para os meninos com a nossa postura, com o que a gente prioriza, a importância que você dá ao processo, mesmo que você não fale nada. O que suas atitudes passam de mensagem. É o que a criança internaliza sem você ter que ficar falando. O que eu vejo muitas vezes? O aluno tem lá suas obrigações, o pai e a mãe cobra. Se aparece um compromisso... Uma festinha de aniversário. Até um outro, pode ser um compromisso até bastante importante, até de trabalho mesmo, do pai e da mãe. Um compromisso meio fora, assim, né? Uma exceção. E aquele dia lá acaba que aquele compromisso compete com o estudo. Olha, se um pai, se uma mãe abre mão de um compromisso mais sério, seja, vamos falar de uma festinha ou uma questão de trabalho, uma reunião, alguma coisa que interferiria no processo de estudo. Isso é uma mensagem muito forte que você passa para o seu filho da importância daquele processo. Agora, quando você vira e fala, não, isso aí você deixa para depois esse estudo aí. O tal do deixa isso para depois é uma mensagem subliminar quando você modifica o horário de estudo, a rotina de estudo, para privilegiar coisas mais banais, nem se fala, mas até coisas mais sérias. Quando você faz essa inversão, você passa uma mensagem e acaba que o aluno vai internalizando isso e daqui a pouco é ele que está sabotando o processo. Por outro lado, se o aluno percebe que família, mãe, pai, irmão, a família toda se mobiliza em função de uma única prioridade, que é o estudo para o colégio militar. Famílias que colocaram lá um pano preto em cima da televisão. A gente sabe casos de família que fizeram um cômodo escondido dentro da casa para o aluno estudar. Olha a mensagem subliminar que esse aluno está interiorizando, da importância daquele estudo. Ele não vai ter brechas na personalidade dele para desenvolver uma sabotagem. Porque ele vira um procrastinador, né? E isso não é algo que você fala, que você ensina. É uma mensagem que você passa, que ela é internalizada, digamos assim, que até por osmose, sabe? Não existe nem gasto energético para isso. Simplesmente acontece, flui. Então, assim, você demonstrar a seriedade e a prioridade dentro do processo de estudo, isso é fundamental, com as atitudes. E eu falo isso muito com o pessoal, porque às vezes aparecem esses compromissozinhos, e fala, não, esse estudo vamos deixar para amanhã, vamos deixar... Olha, a organização de rotina tem que ser a organização de rotina. Tal horário é o horário de estudo, aquilo tem que ficar sagrado. O horário de estudo você não pode mexer. Óbvio. Vão lá, motivos de força maior. Beleza. Mas até para o aluno ter consciência que só motivos extremamente sérios podem interferir no horário de estudo. Aquilo vai virar uma rotina, aquilo vai virar um momento sagrado para ele. E é importante até o horário do lazer ser bem taxado, né? Sim. Então, olha, vai ter sábado de manhã para jogar futebol. Então é sábado de manhã. Sábado à tarde volta a estudar, né, Jane? É interessante porque a cabecinha da criança, ela é toda bagunçada. A gente precisa compartimentar isso tudo. E principalmente nessa colocação de rotina, a criança vai se sentir muito mais segura. Porque ela sabe da previsibilidade que está acontecendo ali. Sábado de manhã, por exemplo, é dia de esporte. Mas sábado à tarde eu tenho que estudar para o cursinho. Então,
tudo fica muito organizado e isso gera, lógico, o amadurecimento muito mais rápido. Fica muito mais fácil de você cobrar da criança as atitudes dela. E eu gosto muito de lembrar que a palavra estudar significa profissão do estudo. Então, assim como os pais têm sua profissão e têm o horário certo de trabalhar, têm os dias certos de trabalhar, é necessário que isso aconteça também no dia a dia da criança. É verdade, com certeza. Pensando nesse critério agora de organização, vamos voltar ao ponto zero. A gente fez a reunião familiar, envolveu a criança na responsabilidade, vamos agora definir o ambiente para esse aluno estudar. Como que tem que ser isso, Jane, para o online? Como que isso tem que ser organizado dentro de casa? Pode ser em qualquer lugar, pode ter gato em cima da mesa, cachorro latindo, irmão chorando. Primeiro, é necessário que haja uma mesa de estudos na altura da criança, uma cadeira, se possível, sem mobilidade, para eles não ficarem gangorrando, balançando, girando, luminosidade adequada. Se possível, que nesse ambiente não tenha computador, não tenha televisão, não tenha nenhum apelo para que a criança possa se dividir entre o tempo de estudo. Aliás, eu sou totalmente contra a televisão dentro de quarto. Totalmente. Eu acho que quarto foi feito para você poder dormir. A televisão, ela te tira da responsabilidade de ir descansar. Então, televisão em quarto de criança, sem chance, nunca. E até o sono não é adequado, né? Se você dorme vendo televisão, aquela tela azul, luz azul, ela atrapalha a qualidade do sono. Exatamente. E você vai ficar preso ali lutando contra o sono. Então é necessário que o ambiente seja bem arejado, seja iluminado, seja adequado para a altura da criança, que a cadeira seja uma cadeira confortável, mas se possível sem movimento. Agora, se for o curso online, a tela, um bom monitor, né, visível, grande, nada de ficar assistindo aulas online, principalmente em celular, tablet, que haja um microfone adequado, que haja um abafador de som para que ela possa se dedicar ali, porque é o momento dela se deliciando com a aula. É importante a gente falar também, para quem está no online, tomar sempre cuidado com os distratores que a internet principalmente oferece ali, né? As abas que os alunos abrem. Os pais têm que ficar vigilantes. Não pode ser um momento onde o aluno fica... Eu sempre falo isso, a vigilância dos pais ela é fundamental. Falo da autonomia, falo que os alunos têm que ter a responsabilidade, mas cabe aos pais vigiar. Então, assim, não pode deixar um aluno nessa faixa etária livre naquele ambiente. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Então, assim, tem que estar vigiando. Então, se o aluno abrir uma outra aba, porque muitas vezes não é no momento de aula que ele vai abrir essa aula, essa segunda aba, é no intervalo. Então, no intervalo, ele abre uma segunda aba, abre um joguinho e ali ele começa. Ele vai voltar para a aula? Não vai. Ele perdeu a concentração, ele arrumou um distrator. Então, principalmente nesses momentos de pausa, que o aluno tem uma folgazinha ali, tem que tomar cuidado, porque é ali que ele escapa. Outras coisas, excesso de apelos nesse ambiente. Questão dos animais. Quantas vezes já vi aluno assistindo aula, gatinho no colo, cachorrinho no colo, aquele periquitinho tupetudo. A calopsita. Uma gracinha, amo os animais, porém não é o momento. O irmão mais novo, o neném, né, tem que tomar cuidado, não é o momento do neném estar ali com o aluno que está precisando de aprender um conteúdo mais aprofundado. Até o material do aluno, eu sempre falo isso. Pessoal, fica a dica, aqueles estojões de 2, 3 andares, uma caixona com vários lápis coloridos, 1000 canetinhas, pincéis, cores ultra chamativas, o lapisinho com a cabecinha do Mickey, o lápis da Disney. Olha, eu prefiro quanto mais simples, melhor. Acaba que é um distrator. Eles estão brincando lá, a borracha é cheirosa, a borracha é um morango, e eles estão brincando com a borracha. Tudo pode virar motivo, né? Pra tudo vira um distrator. Pra então, criança, quanto menos distratores eles tiverem, se for um cômodo que não tenha tantos brinquedos, já aconteceu também algum aluno, eu lembro, esse foi em 2021, meu primeiro ano de cursinho era pandemia, então era 100% online. 100% online. E
eu vi no olhar dele que ele estava meio perdido e ele fez uma pergunta muito fora do tema da aula. Falei, ô, cidadão aí, onde é que você estava? E é engraçado que os meninos eles são muito bonzinhos, eles acabam confessando. Eles são muito honestos. Eles são sinceros, né? Muito, isso é muito engraçado. Aí, professor, eu vou falar a verdade, eu tô aqui, tenho os meus brinquedos, a aula, os meus brinquedos, a aula. Eu acabei preferindo os brinquedos. E ele foi brincar e me largou lá. Mas assim, tem que vigiar. Entende? Porque vai existir, não tem como também ter um cômodo ali estéreo nesse sentido, mas a gente precisa vigiar, a gente precisa estar ali focado. E mais uma vez também a importância dessa conversa inicial com o aluno, né? Sim. Para ele assumir a responsabilidade, porque é necessário vigiar, mas 100% do tempo os pais não dão conta. Eles vão vigiar, monitorar com alguma frequência, etc. Mas 100% do tempo ele é muito difícil. Então esse senso de responsabilidade no aluno ele tem que ser despertado. Né? E até despertar isso e criar algumas ferramentas que ajudam também. Uma coisa que a Jane fala muito, não existe porta fechada em quarto de criança. Não pode. Verdade, De ótima jeito dica. nenhum. Então, assim, a porta fechada te dá uma liberdade gigantesca. A porta aberta, principalmente você estando de costas, você não sabe quem que tá na porta ou não que tá. Que horas vai chegar o vigia, né? Então, assim, você tá sendo vigiado, sem estar sendo vigiado, porque a porta tá aberta. Sim. Então, o aluno fica alerta a todo instante. Porque uma vez que a mãe chegou, que o pai chegou e pegou ele fazendo o que não deveria, fazendo um joguinho, acabou. Ele vai ficar tenso o tempo inteiro para ficar na aula, porque ele pode ser pego ali na situação indevida. Então, assim... E uma vigilância constante, né? Toda hora você tem que dar uma passadinha ali, né? Não tem jeito. Ele não saber que horas que vem. Exatamente, tem que ser... Justamente. Você não precisa ficar lá o tempo inteiro, mas se esporadicamente você dá um pulinho lá, ele já vai começar a ficar esperto e saber da sua responsabilidade também. E então a gente já organizou a reunião, é o primeiro ponto. Organização do ambiente, falamos da rotina de 1 hora extra de estudo. No mínimo, para começar, sabendo que é progressivo. E sobre as aulas em si, Jane, você tem alguma dica para o aluno chegar preparado na aula? É melhor ele ver o conteúdo antes, ele ver o conteúdo depois, ele já chegar com as dúvidas prontas? É muito difícil nessa idade exigir que o aluno leia o conteúdo com antecedência e chegue em sala já com um certo grau de conhecimento. Mas há aqueles que fazem e se sentem mais à vontade. Mas... alguns alunos fazem o curso pela segunda vez, né? Exato. Aí já ajuda bastante. Ajuda, sem dúvida. Embora isso não seja o principal requisito de um curso bem feito. A gente tem alunos de primeira vez que, às vezes... Inclusive a maioria, né? Dos alunos aprovados. Exatamente, eles se saem muito melhor do que aqueles que estão fazendo pela segunda, porque subestimam o estudo. Mas é necessário, sim, que a família oriente o filho para estar, pelo menos, com o material ali naquele momento. E aí a função da família. Uma das coisas que a gente coloca muito, a família responsável pela impressão do material, semanalmente vigiando aquilo. Então, o filho tem que estar com o material, se ler antes, ótimo, se não, também não tem muito problema não, mas é necessário que o material esteja ali e que ele esteja pronto para a resolução dos exercícios que serão propostos ali naquela aula. Muito importante, bem lembrado. Semana passada, inclusive, uma mãe ligou lá pra gente e falou assim, olha, eu comprei o curso online de vocês e tô decepcionada. Aí, já achei muito esquisito, né? Aí ela falou, as aulas são excelentes, eu vi minha filha vendo, muito bom o conteúdo, mas tem muito pouco exercício. Tem muito pouco material complementar e eu tô achando isso horrível. Aí na hora eu falei, tem algo errado? Será que deu algum problema na plataforma? Não é possível, ficamos desesperados lá para poder descobrir o que era. No fim das contas, a gente foi ver, a mãe não participava do processo, então a filha estava enganando ela, falando que não tinha exercício para fazer.
E a gente foi, ligou para ela, orientou, ensinou ela como acessar isso lá na plataforma, e a gente fez exatamente essa recomendação. Semanalmente, baixe todos os PDFs, imprima e deixe na mesa para ela fazer. Que agora ela vai gastar o tempo dela de verdade, ela vai ver o que é exercício extra para fazer, para ser feito. É muito interessante como que os pais se isentam do processo. Acham que matricular o filho e levá-lo para o cursinho ou ligar ali o monitor é suficiente. Não, gente. Há uma cobrança sistemática que precisa ser feita. Agora, eu quero lembrar primeiro o seguinte: os pais ensinam os filhos o processo. Olha, você vai se manter desse jeito, você vai fazer os exercícios tais, mas depois os pais vão cobrar aquilo tudo que eles ensinaram para que haja esse resultado, porque é o processo de crescimento. Você sempre dá a dica da leitura, por exemplo, né, Jane? Você não consegue ler todos os livros ali, mas você tem uma dica aí que é fenomenal para poder monitorar os meninos. Eu sempre peço para os pais para colocarem muitos livros, ofertarem muitos livros para os filhos. E, na medida do possível, quando o filho estiver lendo determinado livro, que o pai não leia, porque às vezes não dá tempo de ler, mas que ele leia lá uma determinada página e vira para o filho: poxa, você está em que parte? Não, eu já estou na parte tal, assim, assim. E o filho vai se sentir motivado. Se o livro é de interesse do meu pai, é de interesse da minha mãe, é do meu interesse também. E aí eles começam realmente se identificando mais com a leitura. E vem que todo mundo participa do processo, né? E o que é mais importante. A nossa metodologia é a metodologia tríade. É bom lembrar isso. A questão que dá certo, que funciona, é pais, alunos e professores. Se esse tripé em algum momento falha, com certeza a gente vai ter problema. Então, os pais têm que estar conscientes do papel deles no processo. Que o filho, ele se sente muito bem orgulhando dos pais. A questão do elogio, quando vem do pai e da mãe, o aluno chega lá todo feliz. Da mesma forma, quando a gente elogia o aluno, a gente recebe lá o feedback dos pais. Nossa, meu filho ficou todo feliz que ele ganhou uma premiação. Mas do pai e da mãe é diferente. E o aluno começa a fazer, às vezes, mais pelos pais do que por ele. Então, a engrenagem gira. É interessante essa questão do exemplo que a Jane traz, do pai leitor, do pai que está lendo, fazendo o que o filho faz, que compra o processo, igual eu estava falando no início também. O momento, pessoal, que os meninos estiverem estudando, o momento que os meninos estiverem se dedicando ao cursinho, mesmo quem não está diretamente envolvido, às vezes, né, ele está estudando lá, está sozinho, a porta está aberta, a gente está fiscalizando, mas olha, aí você vai lá ligar o jogo de futebol no domingão à tarde, 4 horas da tarde, tá vendo o Cabuloso, o Galão da Massa lá, tá vibrando, e seu filho tá estudando uma sintonia completamente diferente da sintonia que ele tá. Então, assim, ele não vai conseguir estudar ali com a cabeça focada, ele vai ficar dividido, ele vai querer curtir aquele momento com o pai dele. O pai dele vai mostrar para ele, de certa forma, que tá em outra sintonia. O que é mais importante, né? Tem outra vibração, justamente. Diferentemente disso, se obviamente você pode exercer uma outra atividade, mas quem sabe você também vai trabalhar um pouquinho. Não vai pegar lá seus afazeres, já vai organizar para ele ver que a rotina da casa é uma rotina semelhante à dele e que ele pode se espelhar se você está fazendo uma leitura, se você está ali trabalhando nas suas obrigações, preparando lá a sua segunda-feira, no domingo à tarde, ele vai falar... Ele internaliza isso. O Vitor, é muito comum a gente escutar os pais dizendo, por exemplo, nos exercícios de matemática, o filho está lá fazendo, o pai também está, e eles ficam disputando quem é que termina com maior quantidade de acerto. Gente, é incrível como que os pais falam no coração dos filhos quando eles fazem isso. Às vezes a mãe, às vezes o pai, mas é interessante que um dos dois ali disputando, entre aspas, né? E muitas vezes, ou eles não sabem realmente, precisam da explicação dos filhos, ou eles fingem que não sabem para escutar a explicação. Gente, os meninos chegam quando... Meu pai não sabia tal coisa, eu que ensinei. Legal. É muito lindo isso. Essa competição, eles amam competição, né? Nossa, Deus, assim, é própria idade. Quando eles têm que competir alguma coisa, eles ganham. E essa estratégia que a gente falou é maravilhosa. Você finge de bobo.
Não consegui, não entendi esse negócio, aí fica doido, né? E aí, assim, quando o aluno se esforça não só para chegar no resultado, mas para explicar, isso é difícil. Porque ele tem que assumir o papel de professor ali. Explicar é muito mais difícil. Significa que ele tem que estar entendendo mesmo. Uma coisa é você chegar no resultado por si só. Outra coisa é você conseguir explicar para outra pessoa. Isso mostra uma maturidade de conhecimento muito mais aprofundada. E aí eles começam e você vai questionando, mas por que disso? Mas por que daquilo? E dentro da própria resposta, dentro do próprio raciocínio, ele vai buscando o porquê das etapas. E isso dá uma profundidade de raciocínio fantástica, fenomenal. É uma maneira de estudo privilegiadíssima. É a melhor, na minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. E agora falando aqui de um estudo um pouco indireto. Você sempre fala, Vitor, que a vivência do cotidiano é extremamente importante para a prova do Colégio Militar. Muito. E, obviamente, uma criança de 10 anos, ou às vezes até mesmo um jovem de 14, 15 anos que vai fazer essa prova, ele não tem uma vivência de um adulto. Mas a família pode ajudar nesse processo também, através da rotina. Me dá uma dica aqui importante para esse envolvimento dos meninos, para fazer eles desenvolverem algumas habilidades de vivência que a prova do colégio exige. Olha, a habilidade de vivência, de você vivenciar o mundo real, é uma habilidade, inclusive, que traz a maturidade. Né? Quando você não é refém de uma tela, de um mundo virtual, você conhece o mundo real, você está mais aberto ao aprendizado. Pondo isso, o que a gente tem que... Então a primeira dica já é abrir mão de tela. Total. Celular, joguinho, videogame, deixa para outra época do ano. Porque a forma como o indivíduo se desenvolve na sociedade é vivenciando a sociedade. E a tela, ela faz justamente o contrário. Ela te isola da sociedade. Você fica num meio ali que não é um meio social real. É virtual. Então você não consegue ter uma mente tão aberta às questões da sociedade, às vivências e aprendizagens que você vai ter naturalmente no seu cotidiano. Posto isso, o que a gente tem que entender? Muitas vezes eu tenho alunos de pais engenheiros. E aí eu tenho dois tipos de aluno. Um que não sabe o que é um piso, que não entende o que é um metro quadrado, e o outro... A gente tinha um aluno que não sabia o que era cerca, né? Na questão de perímetro. Não sabia o que era uma cerca. Eu falei, meu Deus do céu, nunca fui no sítio do tio, nada. Não, nunca fui. Então, assim... E outro aluno que, poxa vida, sabe o que é um pé direito. Então, também filho de engenheiro. Por que os dois filhos de engenheiro, um sabe e o outro não? Capital cultural. Capital financeiro, você passa para as suas gerações a sua herança, né, financeira, isso aí, beleza. Agora, a cultura, você está passando a vivência? Nem sempre. O colégio militar, ele cobra esse tipo de coisa. Não adianta, eles vão cobrar coisas do dia a dia. Então, da construção civil, em questão de área, perímetro, rendimento de tinta, piso, que você tem que comprar 10% a mais, trabalhar com as sobras porque quebra, não sei o que e tal, rodapé, azulejar, não sei o que, cobra demais da conta. A matemática financeira, conceito de receita líquida de uma empresa, faturamento, prejuízo, lucro, diferenciar essas questões, o que é lucro, o que é faturamento, qual que é a diferença, receita líquida. Óbvio, a questão muitas vezes virá explicando esses termos. Eles não vão julgar um termo desse assim de qualquer jeito. Numa prova lá, você tem que saber o que é isso. Não tem que saber. Só que eles vão descrever ali daquele jeito deles. Não é uma escrita mais clara possível também, não. Se o aluno vem com esse conhecimento prévio, muito Se ele já tem o conhecimento prévio, gente, é muito mais fácil dele compreender. É o que eu chamo até essas questões, assim, a gente dá alguns nomes, mas eu chamo de questões manualzinho. Porque não necessariamente você sabe lidar com aquilo, mas o manual vem na questão. Você tem que aprender o que é. Então, assim... E o que você acha que esse pai engenheiro, que o filho sabe até o que é um pé direito, igual você falou, o que ele faz diferente do outro que o filho não sabe? Vivencia. Traz pro dia a dia. Traz pro dia a dia. Gente, quantas vezes a casa tá em obra e o filho foi incapaz de pegar uma trena e medir a área de um quarto. Ela falou, filho, vamos lá comigo? Vivencia, é muito legal viver isso com o filho. Olha, vamos medir ali, vamos com o pai comprar o piso do quarto, você vai escolher, deixa ele escolher o piso do quarto dele, deixa ele medir, deixa ele fazer a obra no quarto dele.
Deixa ele medir a parede, deixa ele comprar a tinta, deixa ele calcular quanto de tinta, olhar rendimento, o que é rendimento, o que é vazão. Tudo isso cai em prova. Uma coisa séria, às vezes, é a questão na hora também, né? Os meninos chegam pra gente sem saber olhar relógio. Não é mesmo? Relógio ponteiro, então, esquece. Só sabe olhar digital. Eu vi você dando uma dica esses dias pra uma mãe lá também, Jane, das compras. Dar dinheiro pro seu filho em espécie, que é uma coisa que já não existe mais, para ele ir lá e fazer compra. Quando vai dar de troco, se vale mais essa embalagem ml ou essa aqui que tá em litro. Fazer conta de dia a dia, né? Que é muito importante. Eu estava imaginando aqui, o Vitor estava falando, eu estava imaginando, eu vivi isso, apesar de ser filha, ser mulher, mas meu pai ia consertar uma torneira, eu estava lá do lado com minhas ferramentinhas também, tentando, sei lá, aprendendo. Gente, quanto mais a gente traz o filho para o processo, mesmo que ele vai levar martelada no dedo, mesmo que ele vai soltar a treba fora de hora ou não vai saber usar, pode quebrar, mas ainda assim, nós não temos que ter medo de nosso filho errar. Ele tem que errar para poder aprender. Só assim ele vai ser bem aceito na sociedade. E vai se superar nessa sociedade. Eu sempre falo isso, não pode ter medo de errar não, senão não desenvolve. Porque quem tem medo de errar, trava. Sim. Anda travado, então não joga. Não vai vivenciar. O erro é pedagógico. E é interessante essa questão tem que ser corajoso. Trava porque todo. Os pais que cerceiam muito os filhos, às vezes o menino está mega preparado, super preparado, mas chega na hora da prova, ele empaca. Por quê? Porque ele tem aquela sensação de que se eu errar, e acaba não fazendo uma boa prova. Por mais preparado que esteja pedagogicamente, ele não está preparado emocionalmente. Então, os pais têm que soltar o filho de verdade para que eles possam se inserir nesse processo todo. Tem que confiar nos meninos, Exatamente. Né, desde o início. Exatamente. Inclusive, para participar do dia a dia da família, tem que ter confiança também. Tem que ter confiança. Outra coisa que eles cobram muito, conta de luz, conta de água, hidrômetro. Os meninos não sabem ler aquilo ali. Culinária. Receita culinária cai demais, verdade. Essas proporções. Eu até brinco com eles. Pega o caderno da vovó lá, que a vovó é fera em fração. 1/4 de xícara, 3/4, não sei o quê. Então, assim, caderno da vovó tem fração. E aí, assim, muitos falam, nossa, é mesmo, eu vou cozinhar com minha avó, ela sabe direitinho, não sei o quê. E aí eles começam a contar casos. Alguns não conseguem nem participar. Tem uma que tá devendo um bolo de chocolate pra gente lá, já tem uns meses. Até hoje eu não trouxe. Até hoje não chegou o bolinho de chocolate, mas eu tô esperando. Esse final de semana a gente estava, porque lá em casa, normalmente os meninos chegam, os meninos é ótimo, né? Eles vão lá para casa para ajudarem a fazer o almoço e depois, né, todo mundo fica lá de tarde, tudo. Mas esse final de semana eles estavam se lembrando de quando a gente fazia pão de canela. Eu fazia pão pra semana inteira. Gente, o pão é fantástico. Que dia que vai vir pão de canela? Agora a gente quer. O pão é fantástico. Uma delícia, uma pessoal, caldinha. Se vocês quiserem pão de canela da Jane, só comentar aí que ela vai mandar pra cá. Vamos falar colocar a receita aí nos comentários do pão de canela da Jane. Gente, é fantástico. Mas o mais gostoso não era o pão em si, era colocar aquela bolinha pra ver se vai subir a massa, se tá na hora certa de assar, a guerra de farinha de trigo, a guerra de bolinha. Então, assim, tem tempos que a gente não vivencia isso lá em casa. E é gostoso isso acontecer, tá? Levar o filho para a cozinha realmente para poder mostrar de uma maneira bem exímia que já conhece as medidas, mas principalmente para se divertir, né? Porque é um tempo de coração. E o aluno que já está aberto a todo esse conhecimento, ele aprende muito mais rápido, muito mais fácil. Eu falo isso. Nunca esquece. Porque, obviamente, a gente não vai conseguir cercar todas as possíveis possibilidades aí de vir um assunto na prova. Veio o tal do período o tempo de meia-vida de um remédio. É um conceito farmacêutico que ninguém saberia, um adulto não saberia o que seria esse tempo de meia-vida de um remédio. Só que eles explicam. Tava lá, tempo de meia-vida do remédio é o tempo, né, que o remédio demora para reduzir a metade a concentração no organismo do indivíduo. Bom, o que acontece? Quem já está acostumado a lidar com esse tipo de situação começa a aprender muito mais fácil. Então compreende até os termos utilizados, metade, a terça parte, os termos utilizados na explicação. Parte comportamental também, né, Vitor? Que é a coragem, né? Ele não vai para a questão com medo. Não vai ter medo da questão, que é outra característica do aluno que ele se torna mais confiante. Na matemática a gente tem muitos alunos assim.
eles se sentem desafiados pela questão. Quando tem uma questão que gera uma dificuldade, são 2 perfis basicamente de aluno. Tem um que se intimida, fala eu não sei o que, desiste. Tem aquele que fica zangado quando a questão começa a desafiá-lo. Uhum. Esse é o ideal, né? Esse aluno, quando ele começa a ficar assim, e sei lá, o aluno que chora quando tira 9 em 10. Não, e é importante isso que você falou, quando ele começa a ficar assim. Porque eles não chegam prontos, né? Faz parte desse processo que a gente falou no início. Sim. Eles vão subindo essa escadinha. E no final a gente vê que até no intervalo eles são furiosos lá quando eles erram uma questão. 2023. Foi 2023? Foi. 2023. A gente teve um aluno, acho que a gente até contou a história dele aqui, que começou e que a mãe passou ele na unha. Uhum. Já falei desse caso aqui com vocês. Foi engraçado que no início ele chorava porque a nota dele era 4 em 10. Uhum. 5, 3. E aí ele vai desenvolvendo. A mãe juntou e foi no momento que eu falei com ela que ela ia aprovar ele na unha. E ele foi crescendo. Chegou um momento, no passado, que ele tirava 4, 3, ele chorava, né? Porque ele queria uma nota maior. Chegou um momento que ele chorava. Que ele tirava 8, ele chorava. Ele tirava 9, ele chorava. Ele tirava 8,5, ele chorava. E aí que tá a maravilha do processo. Foi ficando ambicioso, né? Sabe? Errava uma questão, ele chorava por causa de uma questão errada. Sabe? O que era acerto dele depois virou erro. E ele chorava do mesmo jeito. Porque, sabe, não existe aquele contentamento numa nota boa, numa nota ótima. Existe contentamento quando ele não errar mais. Sabe? O aluno que busca isso, que busca a perfeição, que é muito difícil, por sinal, porque você não pode falhar em nenhuma fase do processo. É muito difícil, a maioria das vezes eles erram, e até a gente mesmo, qualquer pessoa quando erra, não erra pelo desconhecimento. Erra por desatenção, você erra alguma coisa que você sabe fazer, inclusive. E isso, pro aluno que é revoltado com o erro, isso é fantástico, porque ele começa a se blindar do erro, e isso gera uma evolução fantástica. Quando eles atingem essa maturidade, essa garra, esse espírito, é muito bom. E vamos lá, para a gente situar, deixar organizadinho pro pessoal. A gente falou, olha, decidiu entrar pro processo, primeira coisa, reunião familiar. Segunda coisa, organização do ambiente. Terceira coisa, definição do horário de estudo. Quarta coisa, fazer o aluno participar da rotina familiar. Quinta coisa, que ninguém quer mexer, mas é necessário durante esse período, final de semana. Me fala aí, Jane, o que você recomenda para o final de semana? Olha, eu sugeriria, já num momento assim de ápice de estudo, que houvesse no sábado e no domingo um turno de lazer. Agora, lazer não é televisão, lazer não é videogame, não é nada com tela. Lazer é uma atividade física e, se possível, em família. Eu me lembro que lá em casa a gente saía para caminhar. Sabe? E foi interessante que nessas caminhadas nós descobrimos que o nosso filho caçula não sabia olhar para cima e para baixo. Olha para cima e para baixo para atravessar a rua. Ele olhou para o céu e olhou pra... Então, assim, é interessante como... Eu também pego pesado com os meninos. É interessante como que a gente vai passando outros valores, outros ensinamentos que são necessários. Porque a gente não está habituado a andar na rua. Tudo é carro e tudo mais. Então, é necessário que haja um tempo dedicado para o lazer. E, se possível, um lazer em família, em que todo mundo junto possa vivenciar E se for atividade física, melhor ainda. Melhor ainda, né? Uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, melhor ainda. Inclusive, eu queria ponderar que essa atividade física, dentro do possível, que ela aconteça num ambiente aberto, externo, numa interação com a natureza, com o sol, porque os meninos ficam muito tempo dentro de sala, dentro de quarto, em ambiente fechado, sem exposição a sol, sem sair mesmo de um ambiente fechado. Então, assim, que seja aquele momento que eles saiu da gaiola, sabe? Exato. Saiu dali. Vai para um parque, brinca, joga bola num parque, tem tantos parques legais aí.
vai. E vai a família inteira, vai todo mundo. Essa união é fundamental. Essa energia, todo mundo no mesmo projeto, isso é fundamental. E bom para dar aquela extravasada, né? Nossa, excelente. Então, assim, uma natação, um dia de clube, né? E igual a gente falou, que seja apenas, né, na melhor das hipóteses, um turno no final de semana inteiro. Então, amanhã de sábado, ou uma tarde de sábado, ou uma manhã de domingo, ou uma tarde de domingo. Mas que o aluno consiga, que a criança consiga realmente, ou então o jovem, né, extravasar ali ao máximo e aproveitar aquela rotina, fazendo as atividades que eles gostam, mas que seja no ambiente externo, que consiga transpirar bastante, tirar aquele acúmulo de tensão, né? E que esteja também de cabeça limpa. Exatamente. E uma palavra que você usou é importantíssima, rotina. Rotina. O lazer, esse momento de extravasar, faz parte da rotina, ele tem que ser inserido, né? Yuri, total, sabe por quê? Porque se não tem essa rotina, se é tudo bagunçado, o aluno vai pro lazer num horário que não é específico do lazer, a cabeça dele tá no estudo. Ou vice-versa. Ou vice-versa, ele vai pro estudo querendo lazer. E aí vira aquela bagunça. Então, quando é o horário do lazer, ele já sabe, já tá posto, a família inteira vai, tá todo mundo com ele no lazer, ele esquece isso tudo. Então é aquele momento onde ele vai extravasar, que ele não vai pensar mais nos professores, ele não vai pensar mais no estudo, não vai pensar em nada, ele vai pensar em se divertir, em extravasar, em ser feliz do jeito dele. Até já combinado na reunião familiar que a gente falou lá atrás. Exatamente. Para ele não ficar ansioso, ele saber que ele vai ter um momento. Justamente, ele vai pensar naquele momento e não no depois e muito menos no antes. E pode falar, Jane. No tempo de estudo, a gente fala muito aqui de matemática, mas é importante relembrar também que principalmente as redações têm que ser passadas a limpo, porque é no processo de refeita da redação que o aluno vai entender o erro e não vai cometê-lo mais. Então, quando já tem um período mais extenso de estudo, alternar matemática com português também. Agora, óbvio, se tirou às 4 horas da manhã para poder estudar, não são 4 horas assentado. Tem que dar 1 hora, prazo de 10 minutos de descanso, mais 1 hora, para que a criança possa também ter um tempo para dilatar esse cérebro com outras funções. É importantíssimo isso, né? Eu não sei por qual motivo, eu vejo que os alunos não têm costume de refazer redação de forma geral, né, Jane? Os nossos, eles sofrem com isso, que eles fazem muitas vezes. Mas na escola não é assim, outros cursos então nem se diga, mas o aluno chegou lá, viu a correção dele e fica por isso mesmo, ele não refaz, não vê onde que ele errou. Eu acho até que tem uma questão assim de não aplicar o castigo, de refazer, de repensar. O trabalho, né? Isolar a criança do sentimento de frustração, sabe? E, na verdade, não é isso. A gente quer que sejam escritores, que sejam falantes de um conhecimento bem vasto e um conhecimento firme, né? E, então, é necessário, sim. É necessário refazer a redação, sim. Eu até contei esse caso já aqui também. A gente tem um aluno do 8º ano lá, nesse ano, que... Ele fez o curso conosco quando estava no 5º, aí não foi aprovado, infelizmente, vai tentar agora novamente para o 9º. E ele falou que teve uma redação que ele acha que ele fez quase 50 vezes o mesmo tema. Que você fez ele voltar da última por conta de uma vírgula que ele errou, ele teve que fazer tudo de novo. Mas eu tenho certeza que nunca mais ele deixa, ele vai esquecer. Sem dúvida. Aprendeu a escrever, né? Sim, verdade. Sabe que esse processo de refazer, seja os exercícios de matemática, seja as redações, é um processo de aprimoramento mesmo Sem dúvida. da escrita, da metodologia, seja... E de domínio próprio. E de domínio próprio, de enxergar suas falhas. Exato. Porque quando o aluno refaz a redação ou refaz um exercício da forma correta, enxergando o que foi... o que ele cometeu de equívoco e o que ele pode melhorar, e as ferramentas que justificam o porquê dos erros e do porquê da outra opção de aprimorar, ele internaliza aquilo. Sim. E outra coisa, que ele enxerga muito mais o raciocínio e a profundidade do conhecimento. Eu costumo dizer, eu sempre comparo e falo isso com eles. Falo, olha, a segunda vez ficou melhor? Ficou. Tanto na matemática quanto no português ou em qualquer situação. É semelhante a quando você vê o filme pela segunda vez. Você vê um filme hoje, amanhã, se você vê o filme de novo, você vai enxergar coisa que você não tinha visto antes. É diferente. Quando você vê o filme pela terceira vez,
você ainda consegue aprender mais ainda. Então, esse processo de refazer exercícios, de refazer redação, é muito similar àquilo. Daqui a pouco você já está sabendo até a fala. Você já está conseguindo fazer previsões. Então, é nesse ponto que a gente quer que eles cheguem. Eles terem uma maturidade tal que quando eles pegarem uma situação semelhante, eles já tenham ali uma forma muito natural de lidar com aqueles problemas, ou com a redação, ou com o tema, ou com a estrutura que é pedida, inclusive, né? com rapidez, né? Com rapidez. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui o programa de hoje, muito bom, muito bem organizado, vou desafiar vocês. Vitor, não vale roubar da Jane, que a da Jane eu já sei qual que ela vai usar sem nem ter perguntado. Eu pensei numa palavra aqui, nem sei qual que é a sua pergunta, já pensei numa palavra. Uma palavra para poder resumir um comportamento, uma situação, algo que ajude o pessoal a ser aprovado no colégio militar em uma palavra. Escuta. Jane, uma palavra que você teria aí para o pessoal para poder ser aprovado no colégio militar? Eu diria obediência, mas como o Vitor já falou de escuta, rotina. Então eu vou roubar a palavra da Jane, já que ela não falou. A disciplina. A disciplina. Eu me esqueci dela. A disciplina. Não, gente, sem dúvida. Tem que haver disciplina, porque a rotina exige isso. É a disciplina. Vocês não me perdoam, né? Disciplina, rotina, escuta, /obediência. Isso aí. Então é isso. Sem dúvida, com isso dá para ter uma aprovação no colégio militar, né, pessoal? Elementar. Então, muito obrigado a vocês de novo. Ótima participação. Espero que vocês tenham pegado as dicas, anotado bonitinho as 5 dicas aí para ser aprovado no colégio militar, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso lá na frente. Verdade. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.